por que que eu não aceito o processo que vem? Eu estou vivo, é maravilhoso. Eu estou respirando com a minha saúde em dia. Primeira dica é essa, mudar o paradigma, sabe, Carmen, Sim. de que envelhecer é ruim. Envelhecer pode ser muito bom. Pois não é. estou romantizando, sabe? Não é aquela coisa de dizer, não, melhor idade. Não é, mas ela pode se tornar mais interessante. Né? Então, 2, vencer o que a sociedade diz ao contrário. É contra a maré, isso é verdade. Você está sendo a protagonista do seu processo de envelhecimento saudável ou tem negligenciado aos poucos o seu bem-estar nessa etapa tão importante da sua vida? Que tal viver mais anos com autonomia e qualidade, ao invés de só acumular tempo em um corpo adoecido e frágil, vendo a vida passar? Durante muito tempo, a medicina nos ensinou a correr atrás dos sintomas, apagar incêndios, remendar o que já estava quebrado, mas o jogo virou. Hoje, falamos em vitalidade, falamos de autonomia, falamos de longevidade com propósito. O envelhecimento deixou de ser um fim de linha e passou a ser uma travessia, mais consciente, mais estratégica, mais humana. E para falar sobre essa nova era, recebemos alguém que olha para o tempo não como um inimigo, mas como um aliado. Hoje, a nossa conversa é com a doutora Glenda Moreira, do Instituto Albus, uma mulher que provoca reflexões, quebra tabus e nos convida a assumir o protagonismo da própria saúde em todas as fases da vida. Então, fica aqui com a gente, já compartilha esse vídeo, que tem muita conversa interessante aqui. Seja bem-vinda, doutora Glenda. É com muito prazer que a gente lhe recebe aqui no nosso novo estúdio, né? Você já esteve conosco lá no início do Elas Têm Poder. E vamos continuar aqui essa conversa tão importante. Nós que somos nodes, né, que eu aprendi hoje, estamos ali entre o jovem e o velho. Então, quero depois até que você explique. Mas estou muito feliz de tê-la aqui novamente para que a gente leve aí essa mensagem tão importante para toda a nossa audiência. Excelente estar aqui contigo, ter participado lá no comecinho, acho que eu fui o 10º episódio, e esse teu sonho, né, que com muito poder, está chegando até aqui. Então, 2026 começa bem e estou super feliz, honrada de estar aqui, super à vontade. Então, já vou começar aqui lhe perguntando o que é essa expressão, né, que eu até falei no início, nodes, né? Explica para a gente aqui, para a nossa audiência, o que é. Pronto. Você até colocou esse termo e eu até achei interessante, porque também para mim foi um aprendizado. A gente já vive isso, mas não sabia do nome. Sim. Node é never old, então, assim, nunca envelhecer. Mas acredito que, sabe, Franci, é um termo que a gente precisa corrigir. Não é exatamente por nunca envelhecer. Envelhecer é um processo natural, é maravilhoso, e pode ser maravilhoso, perdão, a quem está vivendo um envelhecimento ruim. Mas ele pode e deve ser construído de uma forma melhor. Mas o Node é aquela população, aquele público que está crescendo muito também, que é o meia-idade. Não tem um papel muito importante até nos estudos. Sabe-se muito do adolescente, do adulto inicial e o velho, a pessoa idosa, aquela que passou dos 60 a 65 anos. E essa meia-idade fica aí. 45 anos para uma mulher, climatério, pré-menopausa. Para o homem, é a pré-aposentadoria. Então, é um grupo de pessoas que é convidado e se convida muito mais à inovação, a chegar a novas propostas de vida, a rever e poder rever até a sua forma de viver pós-aposentadoria. Então, o Node é esse público que é muito mais engajado no planejamento de como vai envelhecer do que o velho de hoje. A pessoa idosa hoje, aquela que tem 65, 75, 85 anos, ela não teve essa oportunidade de pensar ou planejar como envelhecer. Mas o Node tá no caminho, né? Exato. Então, eu quero te pedir licença agora para falar aqui da Izar BMW, uma marca que acredita no Elas Têm Poder, que apoia esse projeto. E eu quero convidar você que está aí do outro lado, se você quer viver uma experiência BMW, aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e entre em contato lá com a equipe, que eu tenho certeza que você vai amar essa experiência. E voltando aqui para a nossa conversa, doutora Glenda, vamos aí conversar mais sobre, né, esse tema tão importante. Então, quer dizer que eu, por exemplo, que tenho 56 anos, eu sou uma Node.
Por né? aí. Por aí. Então, acho que o podcast tem 3 anos, então eu com 53... Você inovou. Eu inovei, né? Eu fui fazer algo que eu nunca tinha feito, Isso. né? Não Exato. sabia nem direito o que era um podcast, mas me joguei nessa aventura e fiquei, assim, muito feliz. Trouxe esse renovo, né? Já criei os filhos e tal, já formei, já trabalhei, continuo trabalhando, mas trouxe essa novidade para a minha vida, né? E eu achei que deu um up, assim, porque conheci muitas mulheres, aprendo muito todo dia, né? Ponto. É o que tu está trazendo. Essa população, a gente está falando aqui da pessoa idosa Sim. e as pessoas esperando que a gente fale da velhice. Sim, vamos falar. Sim. Mas exatamente a diferença é inevitável, Carmen, o processo de transição demográfica, que já há muito tempo. Que nome é esse? A gente está cada vez mais vivendo mais. Sim. Tá? E quanto mais velho estamos no mundo, a nível global, isso, mais continuamos. Então, eu não é porque eu tenho 80, não, chegando a 90, 98, você até compartilhou comigo, Sim. né, alguma coisa ontem. O vídeo da senhorinha de uma lá, senhorinha né? de 98 anos que dirige, que faz a vida dela e que planejando os próximos 3, 4 anos da vida dela. Ela disse, olha, eu quero dirigir até os 102, né? Isso. Então, é possível esse viço que você falou, esse renovo a todo tempo. Mas essa população, como essa senhora, é raro ela ter tido essa oportunidade de replanejar-se, de aposentar-se e, depois disso, novas coisas a serem feitas. Algo que a ciência traz e que me preocupa é essa não informação, a maioria, esse não acesso. Sim. Quando falamos em nodes, para que eu me reinvente, eu preciso ter saúde física, eu preciso ter uma saúde sociocultural também. O que é saúde sociocultural? Nome estranho, Glenda. Sim, um país ou uma cidade saudável, amistosa ao envelhecimento, propõe à população em geral que ela, sim, se aposente e não entre na tristeza da inutilidade. Pois é. Sabe o que é isso? Inutilidade. Então, quando você entra nesse lugar do ser velho é igual a não ter utilidade, chega a depressão, chega as principais patologias que vão levar a um empobrecimento dessa fase da vida, que é uma fase que pode ser muito, muito mais bem aproveitada. Sim. E como é que a gente faz, vamos dizer assim, de forma prática, essa gestão do nosso envelhecimento, né, dessa vitalidade? O que é possível fazer? Eu sei que tem várias realidades, né, no nosso Brasil, no nosso próprio estado, mas de uma forma assim prática e acessível. Vamos dizer, o que essa pessoa que está entrando aí na velhice ou está aqui nessa nossa fase pode fazer por ela, né, para que os anos que ainda restam, que são muitos, né, ainda, ela possa viver de forma mais leve, né, mais feliz. Eu acho que começa com o conceito do que é envelhecer. Né? Será que as palavras que a gente costuma usar quando se fala em envelhecer, muitas vezes trazem o etarismo, que é o preconceito em relação a isso. Sem querer, eu, você, toda a nossa equipe, a população em geral, pratica frases que geram um certo, nossa, resta tempo. Né? E está acabando. Porém, essa é a mentalidade. Se eu disser, não, eu estou vivo e sempre esteve acabando. Então, verdade. esse novo conceito, né? Então, assim, eu com 18, tá acabando. Eu não sei quando eu vou morrer. Né? A gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Só que com o processo e o avanço da idade, você consegue ter uma parceria melhor com essa fase que vai chegando. Sim. Nossa, daqui a 6 anos estou aposentada. Nossa, daqui a 10 anos... Então, empoderar-se desse conceito de que, estando vivo, você pode, sim, planejar, e isso não é resto de vida. Eu acho que é esse o conceito. Ah, entendi. Eu até falei há pouco tempo sobre isso, mas é porque isso, assim, nós como eu quero assim, viver, né, daqui para frente. Isso. Quais são os meus projetos? Então, né? Então, mas está muito, vamos dizer assim, enraizado no nosso subconsciente, que é o resto de vida. Só que o resto de vida eu nunca sei quanto tempo é. Então, primeiro... Às vezes as pessoas vão embora jovens, né? E como vão? Nem conseguem nascer ou vivem 30 dias, tá? Então, vamos entender, primeira coisa, para você que está aqui ouvindo a gente, que está com a gente nesse momento, que vai ouvir depois. Primeira coisa e dica prática. Pessoal, gente, me preocupa isso. Por que eu não aceito o processo que vem?
Eu estou vivo. É maravilhoso. Eu estou respirando com a minha saúde em dia. Primeira dica é essa, mudar o paradigma, sabe, Carmen? Sim. De que envelhecer é ruim. Envelhecer pode ser muito bom. Não estou romantizando, sabe? Não é aquela coisa de dizer, não, melhor idade. Não é. Mas ela pode se tornar mais interessante. Né? Então, 2, vencer o que a sociedade diz ao contrário. É contra a maré, isso é verdade. Né? Então, a maré te coloca, aposentou, você quer fazer depois. Na sociedade não precisa mais de você. Você vai receber a sua aposentadoria, né? Então, você criou e gerou um caminho bom, você vai ser conduzido a um caminho bom. Mas, caso não, você está numa reserva de sociedade que não é útil. Então, uma das outras coisas e dicas práticas é planeje-se para esse tempo. Esse planejamento inclui poupança financeira? Sim. Precisamos aprender a usar nosso dinheiro. 2, inclui poupança humana. Amigos, emocional, né? Social. Amigos, relações, conexão. Você falou há pouco, quando eu iniciei o Ela Sem Poder, eu conectei com muito mais coisas em um mundo que me abraçou e eu abracei esse mundo. Então, a medida e a proporção é de cada um. Claro, mas a partir da minha aposentadoria eu comecei a fazer crochê e fui participar da feirinha verde ali na UFP. Legal. Tá? Então, mas eu não preciso desse. Mamãe, vovô, titia, não precisas disso. Mas eu preciso de uma conexão que me liga com a vida. Então, essa é uma outra dica. Você precisa vencer esses desafios que são conceitos e preconceitos muito enraizados. E não aceitar, né? Porque, às vezes, a própria família, naquela coisa de querer proteger, não sei o quê. Não, mamãe, não, a senhora não pode. Não, não sei o quê, isso não pode. Não, a senhora... E aí vai tolhendo... Isso, vamos tolhendo. A gente vai tolhendo, né? Essa liberdade. E essa liberdade em cima do conceito que eu já estava falando. Sim. Não está só em mim, está em todo mundo. Todo mundo. E outro ponto, em termos de dicas práticas, você precisa cuidar da sua saúde biológica, essa saúde física. Sim. Isso que me faz sentar, levantar, isso que me faz ter capacidade de fazer uma atividade mais extenuante, assim. Por exemplo, eu vou fazer uma boa caminhada, né? Uma viagem. Isso. Né? Eu posso fazer isso, mas se eu tiver mobilidade, independência com o meu corpo. Sim. Né? Outra que significa o quê? Que eu preciso ter uma avaliação geriátrica muito precoce. Nós, mulheres, temos a sorte de ter a ginecologia, né? De ter essa saúde da mulher sendo melhor conduzida, porque desde muito cedo a gente precisa ir a médico. Sim. Mas a população masculina é quase, eu posso dizer, quase abandonada. Verdade. Porque ela se abandona no não tenho por que ir no médico. Né? Os nodes, então só vai quando está muito doente. Então, outra dica prática, pessoal. A gente precisa, Francis Carmen, ir a uma regularidade de atenção médica preventiva. Isso. E essa prevenção vem, quanto mais tu demorares a se tornar um hipertenso, menos lesões você vai ter da hipertensão. Sim. Então, imagina alguém hipertenso aos 30 e alguém hipertenso só depois dos 70. Pois então. Percebe? É cuidar, gerenciar mesmo, gerenciar né? a saúde. Então, você estava falando aí da atividade física. E eu lembrando aqui também que na época da pandemia, a gente começou a andar de bicicleta. Eu tinha andado de bicicleta quando eu era adolescente. Sim. Aí eu comecei com meu esposo a andar de bicicleta. Meu Deus, mas foi maravilhoso. E até hoje a gente anda de bicicleta. Sim, sim. A gente já viajou e tudo mais. E aí eu acho muito legal, porque você vê que você tem força, você tem resistência. Por exemplo, o meu esposo, ele vai fazer 62 anos, agora em março. E eu vou fazer 56 em maio. A gente faz 30 quilômetros tranquilo de bicicleta. Uau. Tranquilo. E eu, esses dias, domingo mesmo, eu estava me observando, né? Ali naquela pista nova que fizeram, que vai lá para o Zoobotânico, que vai para a Federal. Aí minha gente, o meu coração nem fica acelerado. Porque você tem treino. Porque eu tenho um treino. Além de eu ir para academia, fazer a musculação, né? Eu vou para a bicicleta. Então, nós dois, a gente está... Né, envelhecendo de uma forma ativa, saudável. Ativa. Isso faz bem para a cabeça. Né, bota ali uma música que a gente gosta e vai. Então, e vocês estão praticando isso. algo que é estarem juntos também. Sim, a qualidade de vida, né, do casal ali. Isso. Recentemente não, é um trabalho bem antigo, mas ganhou prêmio e tudo. E tem até um TED, né? Aqueles TEDs que são desse pesquisador, que ele é um pesquisador estrangeiro. E eles fizeram um trabalho de segmento, Francis Carmen, de uma geração inteira, para analisar o que faz e o que dá mais qualidade no envelhecimento para as pessoas. E o que realmente fez diferença para quem estava lá na frente, vivendo bem,
era ter a companhia. Ah, de verdade. De uma boa companhia. Eu acredito muito nisso, né? Então, eu conto muito. Acho que o povo já tá cansado de ver minha história, mas enfim. A gente vai completar agora, dia 26 de janeiro, 36 anos de casados. Aham. Mais Parabéns. 5 anos que a gente namorou à distância, na época Tá. das cartas, né? Então, 41 anos aí que a gente tá junto. E o que eu mais gosto, e às vezes eu tô ali deitada mesmo de noite, assim, quando a gente vai dormir, e todo dia a gente se beija antes de dormir. É aquela coisa. Não é que a gente não tenha briga, não tenha problema, mas é aquele casal que gosta de estar junto. Então eu digo, meu Deus, que bênção, né? A gente. Então, ter o E aí um cônjuge. apoia o outro. Isso. Não é? Um apoia o outro, um se sente seguro, porque tá ali, um tá cuidando do outro. Tem dia que eu, por exemplo, tô lá já cansada, aí ele pega minha garrafinha d'água, vai lá botar água. Tem dia que é eu que boto água na garrafinha dele, né? Então, essa coisa, eu acredito que impacta muito também, né? Impacta muito na saúde como um saúde. todo, a ter o cônjuge, né? Mas a quem não tem, substituição, não, acho que a palavra substituição não é, mas a quem não tem, o entendimento de que não tem porque não quis, porque não aceitou, não deu certo. Porque também não aceita qualquer coisa. Não deu certo, enfim, cada um tem sua personalidade, ok. Sim. Mas isso não exclui você de se conectar com o mundo em volta. Então, Com amigos, conectar, né? com reserva de amizades, com reserva que pode se renovar. Sim. Tá? Uma das tristezas da maioria dos idosos quando estão em volta dos seus 80 anos é olhar que aquele grupo já não é mais inteiro, Sim. alguns já faleceram. Essas são perdas do processo de envelhecimento mais extremo. Mas lembrar disso, que quem está lá na frente com qualidade tem conexão familiar, social, bem maior do que os que não chegaram lá. Com certeza. Isso é algo muito importante. A gente observa mesmo, por exemplo, quando eu reúno ali um grupo de amigas, para a gente tomar um café, para falar besteira, para sorrir, aquilo ali isso, renova a gente, né? Recarrega. Nós somos seres extremamente conectáveis. A nossa energia é voltada e rebobinada, seja ela cerebral, mental, para essa conexão, né? Então, o nosso campo magnético, nossa energia de proximidade. Então, somos assim. Sim. E é difícil alguém chegar e dizer, não, estou bem sozinho. Ok, mas cuidado, que o envelhecimento pede apoio. Então, a vulnerabilidade do envelhecimento pede apoio. E aí, quando eu falei há pouco também sobre as cidades e onde vivemos. As pessoas têm que fazer sua parte, precisamos. Mas somos uma sociedade. Sim. Vivemos em municípios, estados, temos os governos. A gente sabe que os melhores lugares do mundo para viver tem tudo isso que eu estou falando. Eles são amistosos em relação ao envelhecimento. Tem acessibilidade, mas o ser amistoso em relação ao envelhecimento, Francisca Carmen, é além da acessibilidade. É ter possibilidade de conexão social. Sim. Quando você fala isso, tem até o Ministério da Solidão, se eu não me engano, na Inglaterra. Tá? É pensar em programas, se preocupar, né? Em ações realmente em ações para manter conexão e manter apoio, tá? Porque você acabou de falar numa coisa que você sai do seu micro, que é você e seu marido, imagina o macro. Então, você ali está mais cansada hoje, ele foi lá, botou água para você. Imagina isso a nível populacional. Sim. Então, você está precisando de pessoas sempre. Sim. E aí, quando você falou do teu marido, da água, né, que você põe um dia que você está cansado e no outro dia é ele que põe, e isso é maravilhoso. Entenda que do micro, como é que vai para o macro? Eu fico pensando, como é que a maioria da população que está ficando cada vez mais sozinha na terceira idade, né, ou então no idoso extremo, a nível global, vai ter... Quem é que vai botar água? Pois é. Tá? Aí, sabe o que eu lembrei? Que cada vez mais está vindo uma nova moradia. A gente estava falando dos novos meia-idade, vamos falar das novas moradias. Moradias comunitárias. O nome é co-housing. Tu já ouviu falar? Eu vi uma vez, acho que no Instagram, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, e achei muito interessante. Porque exatamente, é um condomínio, né? Tipo um condomínio fechado para os idosos. Então, é uma coisa que traz muita dignidade também, não é? Isso. Os co-houses, eles vieram de fora, né? Então, a gente consegue ver Bélgica, Holanda, Estados Unidos. E o conceito é comunidade cooperativa. Legal. Não só de idosos, tá? Então, você pode fazer um co-housing sênior, tá? Mas você pode... Os co-houses vieram, por exemplo, um garoto de 23 anos que casou, ou então que mora só, tá? Na casinha dele, nessa comunidade. Eu e meu marido, você e o seu, ou então seu pai sozinho, tá?
Então, essa é uma comunidade que tem regras gerais para se estar junto. Sabe, por exemplo, a cozinha comunitária. Legal. Cada família consegue se apoiar. Aí eu vou voltar no teu micro, tu e teu marido Sim. e a água. Então, ali, o jovem de 23, ele está escalado essa semana para apoiar aquele senhor de 89 que mora só, mas a independência dele é parcial. Ele precisa de ter alguém no final de tarde para jogar um baralho com ele e ajudar ele no jantar. Legal. Então, esse conceito de não perder tua independência e nem tua autonomia e ter a comunidade em apoio é um conceito que vem crescendo muito para combater a solidão do envelhecimento. Muito legal. E aí você estava falando, né, do rapaz que ajuda e tal. E eu lembrando também que, às vezes, esse idoso que mora com a família vai perdendo essa autonomia, às vezes por um excesso de cuidado também dos filhos, né? Daquela família. Não, deixa que eu faço. Não, você não vai mais fazer isso. Às vezes quer escolher até a roupa que a pessoa vai usar, né? A comida que vai comer, a hora que vai comer. E aí isso, às vezes, me dá uma agonia, assim, sabe? Ainda mais eu que sou uma pessoa muito, assim, autônoma. Eu gosto de resolver minhas coisas, eu gosto de, sei lá, de tomar minhas decisões. Aí eu já fico me lembrando. E quando eu estiver lá mais velha, como é que vai ser, né? Eu espero que eu seja ainda uma velhinha bem ativa para tomar minhas decisões, porque tem filhos que por excesso, até na pandemia aconteceu, né? Muitos idosos, tipo, regrediram em algumas doenças e tal, porque ficaram muito protegidos, né? Muito isolados. Muito e isolados. Na pandemia não teve como, foi uma contingência. Mas há esse preconceito também, esse pré-concebido de que envelheceu, mamãe e papai não pode mais isso, não pode mais aquilo. E aí eu fico imaginando que gostaria que ouvissem isso com carinho. Ouçam com carinho. Aquele indivíduo lá que tem 85 anos, sim, tem suas fragilidades, pode ser que não tenha. Ele cresceu, desenvolveu-se, produziu uma vida inteira, te botou no mundo, né? Educou, tem preferências e continua tendo preferências, tá? Então, isso é dignidade. Pois é. Então, se essa pessoa não conseguiu por si construir essa história digna na família, mesmo assim, acredito que a gente tem que usar da nossa compaixão e olhar para o indivíduo como, sim, um ser humano que merece essa possibilidade de escolha, sabe? Escolher o que gosta, o que quer comer. Você fez uma lembrança e eu lembrei de um caso. Essa paciente, ela tinha aí vem a questão das doenças. Sim. Ela tinha um estado de doença muito grave, uma demência chamada frontotemporal, que é uma demência realmente muito, muito severa, levando a mutismo mesmo e uma situação de dependência total. E essa filha passou conosco no ambulatório e tinha passado na nutricionista. E ela disse, olha, doutora, só uma coisa que eu não vou poder fazer. Aí eu disse, mas o que foi? A nutricionista pediu para eu usar carne bovina, né? Na dieta da minha mãe, e minha mãe nunca comeu carne bovina. Então... E ela disse, mas ela não está sentindo nada. Ela disse, mas eu respeito a dignidade dela. Olha que interessante, hein? Então, é um exemplo que me marcou, porque... Pode substituir, doutora? Eu disse, vamos substituir. Ela estava respeitando uma biografia. Isso é muito importante da gente lembrar. Porque com um dia, quando você não estiver mais respondendo por você, que você tenha deixado pessoas que respeitam a tua vontade. Enquanto isso não acontece, ou se isso nunca acontecer, lembre-se, você tem autonomia, senhora idoso, então, né? E você deve puxar por ela. Quando eu digo isso também, há uma permissividade de pessoas idosas, às vezes, de deixar isso acontecer. Verdade. Ou então de brigar. Tá? Então, a gente não precisa brigar e dizer, olha, eu tenho 85, sei do cuidado de vocês, muito obrigada, mas tenho potência para isso, para aquilo. Quero ouvir como eu melhoro minha potência. Sim. Né? Então, eu vou fazer atividade física. Então, pois é. A questão da massa muscular que se fala muito hoje, né? Porque antes não. Eu lembro que lá, né, quando eu era bem mais jovem, se falava o idoso só fazia hidroginástica. Não era? É verdade. Era só hidroginástica. E hoje em dia a gente vê muito, até nas redes sociais, idosos fazendo musculação, exercício de peso, médicos falando, né, na importância. E qual é realmente essa importância desse exercício de peso, dessa construção de massa muscular para esse envelhecimento mais saudável? Ela é muito complexa, mas eu vou tentar reduzir aqui em alguns itens. O processo de envelhecimento tira da gente, sim, a quantidade de fibras musculares, diminui, a gente evolui com uma diminuição de quantidade de massa óssea, né? Então, a nossa reserva, Francisca Carmen, diminui.
Sim. Então, se antes eu tinha a mesma potência para responder uma pneumonia, mas após os 60, 70, 80, eu não tenho a mesma potência. Eu respondo, me saio Sim. bem, mas eu tenho mais vulnerabilidade. Uhum. Envelhecer é igual a diminuir reserva funcional. Sim. O que é que a musculação faz? Posterga isso. O músculo bem hipertrófico, bem nutrido, ele mantém teu esqueleto, ele te mantém andando. Se você está andando, você está respirando com os pulmões em andar. É Sim. diferente de respirar com o pulmão deitado. Então, eu estar acamado é uma situação que o pulmão não é preparado. Então, ele acumula secreção, pneumonias. Então, se eu retardo o meu processo de adoecimento com a musculação, ou seja, com a massa magra, perdão, né? Sim. Que a musculação é um dos caminhos para adquirir isso, você retarda as doenças crônicas. E se não retarda as doenças crônicas, exemplo, hipertensão, diabetes, osteoporose, né? Você acomoda-se melhor a elas. Sim. Então, você melhora o manejo. Então, eu tenho menos remédio se eu faço ginástica do que se eu não faço. Porque a gente até vê, né, pessoas que começam, por exemplo, tá com colesterol alto, tá com coisas altas aí, que você que é médica, sabe? Aí começa a fazer uma atividade física e começa, sei lá, melhorar ali a alimentação. Quando volta no médico, já melhorou aquele... pouca coisa. Muitas vezes é pouca coisa. Então, o convite que eu faço, e isso é muito importante, é que existe uma resistência também das pessoas. Eu percebo que, mas eu nunca fiz isso. Você acabou de me dizer uma coisa que eu não tinha me percebido. Lena, a gente falava só hidroginástica. Era. Né? Então, tinha essa coisa do envelhecimento. Não poder pegar um peso, né? Ser quieto. Não pode, isso não pode. Tinha também esse conceito na saúde e gerou essa redefinição com mais dificuldade nessa redefinição. Então, musculação, sim. Pilates, hidroginástica. Funcional, né? Com peso. A Organização Mundial de Saúde, ela traz hoje recomendações. Sempre trouxe, né? Mas a última recomendação são 300 minutos por semana de atividade física multimodal. O que é isso? 300 minutos misturando aeróbico, que é bicicleta, tá? Com musculação e atividades que que mexam com cérebro, mente e corpo. Aí você vai ter o quê? Jogos, yoga, né? Tai Chi Chuan, né? Dança. Tá? A dança é muito bem-vinda. Então, só para a gente colocar que não é só musculação, mas ela precisa ter 2 vezes por semana, porque sem músculo tu não vai andar. Pois é. E reserva muscular você faz agora nos nodes. Olha aí, eu estou fazendo a minha. Todo dia aí eu estou cuidando. Por exemplo, o idoso ou a idosa... E até mulheres na nossa idade já também tem umas que dizem, isso é da idade, porque eu estou na menopausa. Começa a aumentar a barriga aqui, né? E exatamente perder músculo. Aí fica as perninhas ficando finas, as batatinhas da perna começam a afinar, né? A panturrilha. Então, você descreveu bem o envelhecimento não assistido. Né? Então, assim, a natureza do nosso ambiente alimentar... E para nós mulheres, após a gente fazer a menopausa, há uma mudança hormonal que prioriza acúmulo de gordura no centro mesmo, né? Então, você acaba estranhando, nossa, do nada. Porém, tem a ver com sedentarismo, com a nossa nova dieta, cheia de açúcares adicionados, de gorduras adicionadas, é uma nova dieta mesmo, é real, né? E a gente está vivendo as consequências. O sedentarismo construído há décadas. Nunca fiz nada. Então, a chegar nesse momento, que é entre 45 e 65 anos, e transformar isso, muda completamente o seu envelhecimento depois disso. Né? Esses dias eu vi, acho que é o doutor Baracate, eu acho, ele dizendo, eu não sei qual a idade dele, mais de 60, Baracate, né? Acho que tem 70. Não sei. Enfim, ajudem aí. Aí ele dizendo, todo empolgado, que ele estava indo para a aula de surf. A primeira aula de surf dele, ele queria fazer isso. Então, é isso, né? É trazer novidade, outras atividades, né? Que te dividem. Então, ele traz, quando ele fala isso, eu posso fazer. Sim. Eu sou velho, sim, e eu vou fazer uma coisa mas nova. Mas consigo, tá? né? Eu vou surf, mas você não precisa ir para o surf, você pode ir para coisas mais simples. Sim. Eu sou um velho, eu tenho 70 e tantos anos, eu tenho 80, e eu quero montar uma empresa de energia solar. Sim. Eu sou um velho, eu quero começar a fazer crochê. Sim. Eu vi uma outra mulher, que também foi um vídeo aqui na internet, ela faz sapatinhos de bebê. E aí ela ela leva para um parque lá em Brasília, um parque que o pessoal tá correndo e tal. Sim. Aí ela bota a mesinha lá. Menina, achei linda. Ela bota uma plaquinha. É tudo muito bonito e chamou a atenção de um rapaz que ia passando. Sim. Aí ele parou, foi conversar com ela.
E até fez tipo, uma divulgação dela, né? Sim. Então, ela não trabalha mais, está, tipo, aposentada, mas ela faz aquilo ali com muito carinho. E aquilo é legal porque as pessoas chegam para comprar, ela conhece as pessoas, conversa, Ela né? buscou conexão, É. né? Então, assim, a mente da gente nos salva ou também nos derrota. Então, esse poder que a nossa mente precisa ter para vencer as dificuldades do envelhecimento, vencer o etarismo, vencer os desafios de uma sociedade que realmente não nos coloca muito à frente da vida, que traz esse envelhecimento que tem que ser tolhido, não pode isso, não pode aquilo. Então, tudo isso essa mulher, por exemplo, ela sofreu e sofre tudo isso. Porém, Sim. ela resiste e vai. É. Então, eu costumo dizer que, gente, para envelhecer bem, você tem que ter a paródia ou a historinha do sapinho moco. Né? Não escuta, tipo vai, assim, né? vai contra a maré e É. todo mundo vai cair, vai perder. Quando ele chega lá na frente, ganha a corrida, aí alguém pergunta, sapinho, como é que você fez isso? Aí ele, hã? Nem sabia de nada, nem escutou Eu não os outros, né? escutando os outros, É. né? Então, um pouquinho disso para a gente lembrar quantas pessoas vivem aí você citou alguns nomes, né? A gente falou do Serginho Groisman, a gente falou do Pedro Bial, a Vanderleia, que a gente estava olhando aqui antes, a gente né? está aí com os nossos cantores, Caetano, Gil, né? Chico Buarque, Maria Bethânia, enfim, alguns nomes. Quantas pessoas locais, né? Que têm 70, 80 anos, que estão ativas no seu cotidiano. Sim. Não precisam estar trabalhando arduamente, não. Eles estão ativos, conectados. E isso, como disse uma paciente minha filha, eu só quero, não importa a idade, não. Eu só quero viver viva e morrer em pé. Olha aí que legal. É isso então, mesmo. Acho que entender que todos vamos, mas se eu cheguei aos 80, não importa. Não importa se eu tenho 83, 93. Eu quero estar bem. Sim. Né? A própria... Eu esqueci agora, tocou a imagem dela na minha mente, que é a mãe da que ganhou o prêmio lá do filme, meu Deus. Fernanda Montenegro. Sim, que 90 aí. Olha aí, altamente lúcida, trabalhando, lendo, decorando texto, né? E nós estamos dando exemplos de pessoas que estão sem doenças que tiram essa memória e cognição. Sabemos também que o envelhecimento traz maior prevalência de Alzheimer, de outras patologias, e que, enfim, essa é a parte que a gente não controla. Tá, então a gente não controla, mas para a gente, vamos dizer, fazer a nossa parte para evitar. Posterga. Por exemplo, as doenças de demência. O que na prática... Qualquer pessoa que esteja aqui ouvindo, que está aí, né, nesse momento do envelhecimento e tal, pode fazer a parte dela, que a gente sabe que tudo a gente não controla, para evitar essas doenças, Alzheimer. Nossa, enfim. esse tema é ótimo, porque, assim, recentemente, ano passado, a gente teve publicações fantásticas, assim, internacionais, e uma delas vinda, inclusive, de uma pesquisadora nossa nacional, que é a Cláudia Suemoto, e ela fez parte desse grupo. E saiu a informação que é a seguinte: 48% dos casos de demência de Alzheimer não eram para existir. Olha aí. Como assim? Né? Então, mas por quê? Pelas questões preveníveis. Quando eu falo 48, no nosso Nordeste brasileiro, tá? Sim. Mas, em média, a nível mundial, 4 em cada 10 casos poderiam ser evitáveis. Sim. Entenda que o evitável é um postergar. Então, por quê? Fatores de risco para Alzheimer. LDL alto. É o mesmo para o coração, né? Então, colesterol, glicemia, certo? Glicadas acima de 6, ou diabetes mal ajustado. Fumo, certo? Não tem como. Tabagismo está hoje para o fator de risco em todas as pesquisas. Então, tabagismo é fator de risco. Mudanças para viver em cidades com muita poluição é fator de risco. Hipertensão, tá? Isolamento social, baixa escolaridade, certo? Então, são exemplos, são fatores que o diabetes mellitus, a obesidade, a hipertensão são preveníveis ou postergáveis. Pois é. Tá? Então, são doenças que a gente pode... Eu tenho, por exemplo, um histórico familiar, Glenda. Minha mãe é diabética. Meus avós... Meu avô não chegou a ser diabético, mas morreu de AVC. Minha avó infartou em 50 e poucos anos. Novíssima. Né? Então, todos vasculopatas. Eu tenho 51, eu não sou hipertensa ainda, não sou pré-diabética ainda. Eu digo ainda, porque se eu tivesse o estilo de vida que minha mãe teve, eu já seria. Né? Ela é hipertensa desde os 35. Né? Muito jovem, né? Então, colocar isso, que a gente precisa postergar a doença crônica. Você falou do Baracate, tem tantos outros colegas que trabalham isso. Eu acho que existe o
o Peter Attia, que é do Outlive, é um livro, né, sobre importância de como a gente consegue... Ele traz isso, né? Eu posso fazer a medicina 3.0 hoje, que é onde eu consigo postergar a doença crônica, com práticas que são prevenção de Alzheimer. Pois é. Atividade física, baixar meu LDL, mais saudável, alimentação sem ultraprocessado, alimentação comum, normal, comida. Né? Eu, pelo menos, no meu dia a dia, eu não como... É muito raro, eu como Você se eu abre sair. Pacote? Hã? Você abre pacote? Não, eu descasco uma banana, eu como um cuscuzinho de manhã com ovo, né? É uma fruta... Então, assim, eu evito. Lógico que a gente sai, a gente vai para uma festa, um dia ou outro a gente come, mas no meu dia a dia, não. Então, eu faço isso hoje com muito mais consciência. Isso. Então, essa consciência que eu estou te falando é prevenir Alzheimer, prevenir também outras patologias. E aí, se o Alzheimer que restar for ser seu, né, é também fazer diagnóstico precoce. Sim. E aí, procurar assistência médica. Ah, mas médico é caro. Tem SUS. Nós temos um sistema de saúde muito, muito importante nesse país. A gente tem a Teresina, grandes centros. Eu sou médica de um deles. O Hospital Universitário. O Hospital Universitário é um caminho que, para mim, assim, eu estou há 13 anos sendo médica do Hospital Universitário. A gente tem a geriatria lá forte, com 4 assistentes. A gente faz mais de 200 consultas semanais. Então, é a rede de saúde que você precisa buscar. Sim. Ah, mas demora. Comece. Né? Eu acho que assim, demora, mas comece. Você nunca começa aquela coisa, eu vou ganhar na loteria, mas eu nunca jogo. Então, se você não for ao posto, se você não pedir sua consulta, se você não chegar na sua consulta com a proposta de que sim, eu quero ouvir as informações para melhorar meu envelhecimento. Não esperar até a doença para procurar o médico, né? É aquilo que você começou o podcast. Então, você vai esperar perder para ir atrás. Pois é. Essa é a grande ideia da prevenção. E aí eu lembrei agora da parte emocional. A gente estava até gravando um outro podcast antes do seu. E aí eu me lembrei também, tão importante quanto cuidar, né? Ir no médico, medir a pressão, LDL e tal, é cuidar da mente. Esqueci de né? falar. Depressão é fator de risco direto. Né? Depressão é fator, por exemplo, quem tem depressão tem maior chance de demência do que quem não tem. Quando eu digo isso, depressão não tratada. Sim. Né? Então, a saúde mental... E aí eu vou falar o que era muito antes. Assim, acho que quando eu estava na academia ainda, tinha muito essa coisa dicotômica. Corpo, mente. Saúde mental e saúde física. Tá não tudo dá, integrado, gente. né? A gente é uma coisa só. Nosso cérebro nem está no cérebro. Nossa mente está no intestino. Pois então, descobrir agora, tem mais né? serotonina no intestino do que no cérebro, em geral. Pois é. Então, é bom saber disso. É bom que a gente ainda saia dos mitos, né? E entre no conceito certo do que é saúde. E ela está, às vezes, muito mais fácil do que a gente imagina. Pois é, por isso que eu digo muito que informação aliada a uma ação, né? Direcionada, ela é poder. Então, hoje a gente tem tanta informação, né? Interessante, informação segura. Isso que eu ia te falar. Mas aí a gente também tem que ter cuidado com as informações, né? Onde você está buscando as informações, acho que aqui a gente está trazendo algumas pinceladas de coisas bem importantes. Então, a curiosidade também traz saúde, tá? Então, ser curioso é bem comum também dessa geração que a gente estava falando dos nodes, ser curioso por coisas novas. Então, você está ouvindo isso aqui, poxa, vai lá no YouTube e pesquisa o que eu estou falando. Segue lá o Instagram da doutora Glenda, do Instituto Albus, coisas... que você sérias, né? Um médico, alguém que está falando ali que realmente entende do que está falando. Né? E não de uma pessoa que, eu sou influencer e eu estou fazendo isso aqui. Aí a pessoa não sabe nem se aquilo ali realmente... Muita calma, né? Eu acho que assim, a gente está num mundo hoje muito diverso, muito potente também. Todo mundo consegue botar a sua cara ali. Mas não vamos sair do que é verdade. Então, busquem boas informações, bons relatos, boas referências. É verdade. Muito importante. Vamos lá, eu anotei aqui algumas coisas. Com relação aos homens, né? Já foi falado aqui que as mulheres, nós, né? A gente tem, às vezes, pela nossa condição, menstruou e tal, a gente vai muito na ginecologia. Pela vida biológica. E o médico, aliás, o homem nem tanto. Então, o homem, ele tem... Não sei, dentro das pesquisas aí, ele tem a tendência para ter mais essas doenças da velhice do que a mulher ou não? Como é? A notícia os homens morrem antes. É mesmo? Porque também não se cuida, né? Epidemiologicamente, a gente fica e eles vão. Eles vão mais cedo. Em média, 6 anos antes. Mesmo? Então, a expectativa é diferente, a expectativa de vida ao nascer. E por quê? Porque eles...
a tendência é essa, e já vai também de novo no conceito pré-concebido de que homem não precisa de médico, eu não sinto nada, né? Os homens foram criados para esse movimento. Imagina, isso é vulnerabilidade, isso é fragilidade. E é médico para quê? Quanto mais enraizados nossos conceitos, talvez para Nordeste, né? Sim, aqui é pior no Nordeste, assim, nesse mais sentido, difícil, né? Então, a diferença é sair desse cenário. Você é um ser humano, quebrar é um corpo, padrão, né? Quebrar padrão, é se cuidar de verdade. Cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar de todos esses fatores de risco, se colocar para experiências novas. Isso não... Infelizmente, cada ação que o homem toma, ele sempre é colocado no aspecto de... Até da sua sexualidade. Então, assim, se eu vou ao médico, não, pra quê? Imagina. Eu sou macho. Eu sou macho, ainda mais aqui no Nordeste, né? Então, assim, poxa... A estatística está mudando, está mostrando tudo, que ser macho não lhe protege, pelo contrário. Eu digo muito isso, a gente tem que cuidar. Você não cuida de um carro que você gosta, de uma casa, por que você não cuida da sua casa, que é seu corpo, né? E o seu corpinho, e sua estratégia. Cuidar. Então, assim, e os homens são expostos, as mulheres estão entrando nesse lugar também, que é expostas muito cedo a danos por álcool. Né? A ingesta alcoólica é natural. É natural que o menino comece a beber, que saia com os amigos. E, gente, álcool é zero álcool. Hoje não tem mais a tolerância, álcool, é zero álcool. Eu tomo vinho? Tomo. Eu tomo vinho. Gosto, né? Eu até falo lá em casa, olha, eu comecei a ingerir álcool depois dos 40. Aí eu disse, como assim? Eu disse, graças a Deus. Porque, assim, eu não tinha acesso, não tinha vontade e minha vida era muito direcionada. Então, hoje, tem uma ingesta de álcool que é dita segura? Não tem. Mas é minha opção. Quando eu saio, quando eu converso, vai tomo meu dosando, vinho, né? posso dosar. Mas a precocidade que essa geração novinha está sendo colocada e exposta à bebida alcoólica, então o álcool é cancerígeno. Né? Ele deteriora todo o sistema nervoso periférico e a conta é paga na velhice. Demora, mas chega, né? Então, são essas construções que a gente precisa ver, que muitas vezes estão inseridas no ser homem. E aí a gente acaba vendo que chega aos 60, pessoas jovens, gente, 60 anos. É uma idade que você tem aí uma expectativa de vida de pelo menos 2, 3 décadas que você poderia estar vivendo bem e vivendo sua vida e curtindo coisas novas. E você está doente, muito doente. E aí deixar o seu legado, né? Como você trabalha lá naquele jantar, né? O jantar do legado. É muito interessante. Às vezes você vai no automático também, essa coisa do trabalhar demais, né? Dessa rotina. Eu ia até falar da questão do estresse, né? Você está sempre sob estresse. E uma hora isso, vamos dizer, explode em forma de alguma doença, né? Sim, doenças no corpo, né? Então, o estresse é todos os dias. Todo mundo tem seu estresse. Então, se eu saio, tropeço, eu tenho uma liberaçãozinha de cortisol. Se cai uma chuva muito grande, eu não consigo chegar no carro. Enfim, gente, todo mundo tem estresse, libera cortisol, é natural, adrenalina. Só que nós vivemos num momento sem descanso do estresse. E aí, isso vai gerando um prejuízo mesmo, que começa a nível cerebral, mental, e impacta na nossa imunidade. Então, o excesso de cortisol, ele vai desfazer nossas barreiras de proteção, ele vai diminuir nossas células de defesa. Então, a gente acaba sendo acordado para a realidade por um evento. Pois é. Então, o manejo também desse estresse. Porque ninguém vive sem estresse. Não, mas temos que saber manejar. Mas é manejar, é trabalhar essa mente, né? Que você falou aí. Autoconhecimento é uma palavra eu sei que é tão usada. Mas, mas não dá para deixar de usar. Não tem que né, como não falar. Você tem que conhecer você, como as coisas realmente funcionam, o que é estar vivo, o que é propósito de vida, o que é vida. Esses conceitos que vêm da filosofia. A gente não precisa entrar em religiosidade, espiritualidade, caso alguém não queira entrar. Mas precisamos entrar no que é o conceito filosófico do que é estar aqui. E uma vez estando aqui, o que é que eu deixo? Enquanto eu vivo, estou. E se quando eu passar, porque nós vamos passar. E aí eu lembrei agora, sabe de quem? Ariano Suassuna. Eita!
Eita, Eu lembrança sou boa. fã do Ariano Suassuna. E aí, ontem à noite mesmo, por um acaso, meu marido estava lá olhando e apareceu um vídeo dele. Eu disse, meu Deus, eu adoro ouvir esse homem. Eu não me canso de ouvir as histórias dele. E ele já então, foi. já foi, mas continua vivo pra Vivíssimo, gente, né? É verdade. Então, como é legal, O que é assim... que tu lembra dele falar? Tu e- lembra? eu não lembro muito bem o que ele estava falando naquela hora, mas assim, ele sempre foi muito autêntico. Sim, sim, Ele era muito perspicaz, assim, ele era bem-humorado, sim. né? É um bem-humorado sagaz, né? Mas eu achava muito legal. E assim, a gente aprende muito com ele, Sim, sim. né? Assim, a ser... Ou seja, você buscou referências em coisas que te É, encantam, que e te ele engrandecem. tinha, vamos dizer assim, o modo de viver dele, de pensar. E mesmo que a pessoa dissesse, mas tá na moda, eu me lembro de uma história dele que eu vi que eu achei muito legal. Ele dizendo que foi jantar na casa de um pessoal muito chique, muito rico e tal. E aí a mulher toda hora falava da viagem da Disney, que ela foi pra Disney e que levou as filhas pra Disney, não sei pra onde. E ele disse que nunca nem tinha ouvido falar em Disney, né? E nem queria saber. E aí ele falou que a mulher ficou perplexa porque ele não conhecia a Disney. Tá. E nem queria morar na Disney, Ok. nem queria ir pra Disney. Aí ele fazendo aquele sarcasmo que ele sempre faz, né? Mas, meu Deus do céu, será que é tão importante mesmo assim, a gente ir pra Pra Disney? Disney. Então, assim, ele sabia o que queria, o que fazia bem a ele, né? Eu acho que é o valor da vida, né? É o valor da vida e deixou esse legado, né? Que é a forma, né? As coisas que ele escreveu, enfim, né? As crônicas, As todos os crônicas contos e tudo. mais. E é muito Referência. legal. Então, é a gente pensar assim, ok, eu tô aqui vivendo e tal, mas... E quando eu não estiver mais aqui, qual é o legado, né? Que eu deixo? Como as pessoas vão se lembrar de mim? Né? Eu contribuí para alguma coisa, né? Eu deixei, assim, sei lá, O que é que eu deixei? uma Né? mensagem interessante para alguém, né? Enfim, eu vivi o que eu tinha que viver, porque eu falo muito isso. Eu sempre né, nas minhas reflexões, eu converso com Deus, enfim, e digo, olha, que eu não vá embora sem fazer o que eu preciso fazer aqui. A coisa mais importante. Não tem um livro chamado A Única Coisa? Sim. Eu nunca li esse livro, mas eu vou ler ele ainda, ele está lá na lista. Mas é isso, é a gente entender a única coisa, a principal coisa que a gente precisa fazer para ser quem a gente nasceu para ser. Que é o que a filosofia fala, né? Qual é a professora Lucilena Galvão, ela fala muito. Qual é o que você, qual é o seu propósito? Ser você, ser humano. Pronto. A laranjeira, o propósito dela é dar a laranja, né? Isso. Produzir a laranja. A mangueira, produzir a manga. E o ser humano é ser humano. Gente. É ser gente. Então, é muito legal. E a gente, na filosofia, no autoconhecimento, a gente vai tendo essa consciência, né? De como a gente vive melhor, né? O tempo que a gente tem para viver, como a gente cuida da gente. Eu acho muito legal. Gosto muito de conversar com pessoas idosas que estão aí ativas, porque elas ensinam muita coisa pra gente, né? Eu adoro quando eu encontro alguém assim que tá ali criando alguma coisa, fazendo alguma coisa, eu paro para escutar. Elas marcam a gente, Né? né? Porque a gente consegue olhar esse outro jeito de chegar Isso. lá. E aí eu deixei aqui umas perguntas para que você nos responda aqui, né? Se é mito ou verdade. Uhum. Envelhecer hoje dói mais no social do que no corpo? Dói mais no social, é verdade. É, né? É, porque se a gente conversar, todo esse tempo que falamos aqui, se a gente resumir, se eu tenho uma sociedade que te protege, empodera no processo de envelhecimento, você vai ter menos doença, você vai ter, mesmo com doença, acessibilidade a ter reabilitação, né? Então, o social, ele faz muita diferença. Para você ter uma ideia, durante a pandemia, o nosso professor Emílio Matos, aqui da UFP, né? Pesquisador, na época, fizeram um trabalho a nível nacional e viram quem mais morreu, quem tinha menos acesso socioeconômico. Então, a sociedade, o social, o econômico, ele dói muito, porque ele repercute no corpo. Então, é verdade. E a solidão, ela envelhece mais do que a própria idade cronológica da pessoa? Outra verdade. Outra verdade? Falamos muito sobre isso. A conexão social está provado, não há dúvida, que é a conexão com o outro, estar se sentindo em sintonia com o humano, é que te protege para você ter gana de vida, vontade, desejos, né? E continuar vivo. Sim. Né? Então, verdade. E o maior medo da velhice não é morrer, é depender?
Eu ouço isso todo dia. Os seus clientes lá, seus pacientes. Né? Doutora, o que eu não quero é depender de ninguém. Pois façamos o caminho. Temos que fazer esse caminho. Começa com... Aí vem os desafios. Inclusive, eu uso muito essa frase para fazer o nosso plano de cuidado no consultório. Legal. Você não quer depender? Pois pega essa frase, venha comigo. Como é que se faz para não depender? Ah, não sei. Pera, vamos escrever. Sim. Então, eu já tenho paciente que sai com a listinha. Tem um, inclusive, que a gente fez juntos. Aqui no HU. Olha e aí assinamos embaixo um mini contrato. Olha aí. Porque, gente, é isso. Às vezes isso dá um direcionamento, né, para eles. Carmen, a gente às vezes fala da boca para fora. Ah, eu não quero depender. Bora registrar. Como vou fazer isso, né? Então, às vezes a gente não faz o caminho. Então, um médico, ele pode ser isso também. Sim. Ele pode ser esse caminho de você reforçar com o outro. Cara, eu entendi que você não quer depender, mas você está fazendo por onde? Vamos juntos criar esse caminho? Eu posso te apoiar. E aí, a outra pergunta é: parar de se sentir útil envelhece mais do que parar de trabalhar? Essa Tem coisa da perda da utilidade, Pronto, né? Japão. Acho que quando a gente fala em Japão, a gente fala e já lembra que tem muito idoso no Japão, né? Tem um estudo chamado estudo Silver. Silvers, né? Então, prata, né? Prateado. Esse estudo eu li para fazer uma das minhas lives. E eu lembro bem sobre isso. O trabalho em ritmo de segunda a sexta, 2 turnos, não é bem-vindo para a terceira idade. Por exemplo, me aposentei, mas vou continuar trabalhando. Não é bem-vindo. Agora, o não trabalho, a sensação de não ter nada e não ter utilidade, é extremamente negativa. Então, nenhum nem outro. Sim. O meio é 2 a 3 vezes por semana, um vínculo de trabalho, a sensação de utilidade preenchida. Aí sim. Então, fica no meio essa pergunta. Legal. Eu lembrei agora... Mostrou no trabalho científico o quanto a sensação de felicidade, plenitude e utilidade estava nesse pessoal. No que não trabalhava, depressão, tal. E no que estava 5 dias... não, vou ficar igual o que eu era antes. Muita exaustão, desgosto com a vida, tristeza também. Então, é o meio termo aí. Aquele tempo para respirar, ou seja, fazer outras coisas também, né? E aí eu lembrei também de outra coisa que eu vi esses dias. Uma senhora idosa, não estou lembrando a idade, se era 80 e poucos. Ela, o primeiro dia de trabalho dela, nessas lojas Avan. Aquele Luciano Heng, eu acho que é Heng, né? O nome do dono lá. Pois ela disse que a maior vontade que ela tinha era de trabalhar naquela loja. Pois ele deu um trabalho para ela. Aí apareceu lá no vídeo ela assinando o contrato de trabalho, ela de uniforme. Uau. E aí todo mundo recebendo ela. Ela disse, olha, eu não vou faltar nem um dia. Vou chegar todo dia. Funcionário, né? Então ela está renovando os sonhos. Ela estava se renovando naquele dia, né? Franzi, a gente acabou de passar pelo Globo de Ouro. Né? Ganhamos um prêmio com um filme. E temos uma atriz que começou sua carreira num filme Bacurau, aos 70 e poucos anos. Seguiu agora para esse outro filme, aqui do Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Eu não estou lembrada do nome dela. A Tânia. Só que o nome dela não é Tânia, o nome dela é Sebastiana. É? E a personagem que ela fez é Sebastiana. Tá. Só que ela não gosta do Sebastiano. Aí criou o nome artístico. Tânia, e Tânia na vida, quando foi para o filme, é Sebastiana. E ela está amando essa nova etapa. Olha então, aí, ela está o legal. tempo todo aí nas redes, né? A gente está vendo bastante esse caminho dela. E ela muito feliz por esse renovar de vício, de vontade, de realização de sonho aos 70 e poucos anos. Olha aí. Né? E por quê? Porque ela é uma curiosa, uma disposta. E tá, exatamente, ter disposição para viver, né? Tá aberta para o novo. Isso. Então, assim, eu vejo... Com certeza. Essa coisa da tecnologia mesmo. Tem muitos idosos que conseguem lidar bem e outros que não querem nem saber. Não, eu não aprendo, não quero. Então, essa mentalidade da gente estar sempre disposta a aprender, da gente acreditar que a gente é capaz. Sim. Mesmo eu nessa idade, tem coisas da tecnologia que eu não domino, eu não sei direito fazer. É o corpo, os filhos, me ensina aqui. Mas eu quero, pelo menos, saber o básico. Né? A gente nasceu analógico, né? A gente não é digital. A gente está se tornando e, curiosamente, indo atrás das informações. Sim. Né? Então, é isso. Doutora Glendi, lá no Instituto Albos, o que vocês... Né, uma pessoa que queira começar, sei lá, vou lá, agora vou conversar com um geriatra. O que ela encontra lá para auxiliar, sei lá, para apoiar esse processo? Tá. Então, o Instituto ele tem 3 premissas: saúde, educação e longevidade. Né? Então, a gente tem geriatras, eu, doutor Lucas, doutora Janice. Sim. Nós temos oficinas relacionadas à reabilitação cognitiva.
Essas oficinas, qualquer pessoa pode ir ou tem que ser paciente de vocês? Não, qualquer pessoa. Então, ou você vai à busca de um médico, que você vai encontrar, né? Médico de competência, com plano de segmento, com boa formação e, mais do que tudo, com a melhor intenção do mundo de estar com você parceiro. A gente acompanha junto, é um mês inteiro de WhatsApp, trocas. A gente tem oficina de memória. Essa oficina de memória, ela tem mais de uma década de vida, né? Onde as pessoas estão em reabilitação cognitiva. Então, se aquela perda de memória inicial, tá? Então, a gente tem a psicopedagoga, especialista em reabilitação. E é uma festa. Hoje mesmo, eu ouvi da nossa secretária, nossa, hoje foi tão movimentado, eu até cansei, né? De tanta alegria que sai desse movimento. A oficina, ela traz a terapêutica da reabilitação cognitiva, mas entremeada com a conexão. Então, essa conexão social, essa visita a um dia onde em volta de uma mesa se faz atividades em conjunto, onde se troca ideias. O nome da oficina é Tecendo Memórias. Legal. Né? Então, assim, é muito importante. Temos a psicologia direcionada para o processo dos nodes. Dos nodes, Né? Então, assim, 45 para frente. Então, eu posso estar com 85, eu posso estar com 45. Então, a gente tem a Sofia Pessoa. E, assim, eu acredito que é um espaço onde temos o espaço de educação, a gente tem a Albo Científica, onde a gente tem conversas acadêmicas, né? Regulares. E assim, para ajudar os novos médicos que estão... Ajudar a preparar, né? Melhor. Isso. Então, a gente tem isso e caminharemos para a mentoria e tantos outros projetos que em 2026 para frente vai chegar. Muito bem. Pois, olha, eu quero agradecer. Eu acho que a gente já estourou nosso tempo, né? Não sei como é que está aí o tempo. Deixa eu ver se eu deixei de perguntar alguma coisa, porque é importante a gente deixar, né, muita informação aqui para as pessoas. Já falamos em nutrição, já falamos em estar bem na vida. Uma coisa que veio aqui na minha mente, eu esqueci, agora lembrei, a questão do namoro, sabe? Sexualidade? Da sexualidade. Sabe os idosos, né, os casaizinhos que vão envelhecendo junto e tal. Como é, assim, lá no seu consultório, tem alguma conversa, alguma reclamação, alguma... Sim. Como é? A sexualidade, primeiro lembrar, não é o sexo, né? Mas esse envelhecimento, o envelhecido de hoje, ele não teve essa oportunidade. A grande maioria não viveu a sexualidade com toda a sua graça. Né? A grande maioria casou-se, às vezes procriou. até procriou. Né? A grande maioria. Tem histórias belíssimas que deram certo, mas tem muita história dessa resignação feminina, e homens que estavam em casa, mas também tinham a cultura, né, de outras casas. Né? Então, assim, é uma geração hoje que vive muitas... que não olha com tanto, vamos dizer assim, para a sexualidade. Se apagasse, né? Eu vejo mulheres dizerem, deu, acabou, não quero nem pensar. Né? Mas essa energia, a energia sexual... é uma energia que nunca acaba, ela jamais cessa, e ela fica resignada ao zero, deixada para lá. Isso gera muitas angústias masculinas, femininas, né? Muitas vezes temos mulheres que chegaram aos seus 70, 80 anos e não viveram nem sua sexualidade como um todo. Então, esse tema é um tema de consulta. É um tema que a gente argui e pergunta, abre caminhos para se falar, tá? Legal. Porém, a grande maioria não tem muito mais o que falar. A fazer, a crescer. E aí eu falo muito sobre isso nas minhas oportunidades em lives, em podcasts, porque nós precisamos abrir caminho para isso. Porque existe um preconceito gigante para os que estão conseguindo. Porque quem está junto com seus parceiros, seja homem, seja mulher, tá? Quem está idoso com seus parceiros não consegue ter naturalidade nisso. Porque eu já vi netos... Você já imaginou seus avós se beijando? Não. Como se... Então, assim, o conceito e o preconceito está muito assim, cedo. Seres assexuados, né? Peraí, como é que você acha que você nasceu, né? Então, assim... e aí vem outro preconceito. A gente só entende a sexualidade em corpos sarados, performáticos. E a sexualidade é muito mais que isso, né? A liberação, por exemplo, de 20 segundos de um abraço libera ocitocina. Libera prazer, libera conteúdo bom para você ter um bom dia, né? Legal. E quantas outras formas de você exercer seu sexo propriamente dito precisa ser conduzido, precisa ser falado. Você pode ter várias descobertas. A vida digital também está trazendo... Eu tenho muitos idosos e idosas conversando com o digital.
na área da sexualidade. E isso precisa ser melhor conduzido, porque eles são vulneráveis para isso. Verdade. Eles não sabiam lidar nem com o presencial. Então, no virtual, também se expondo. Então, isso é um tema importantíssimo para que a gente possa... vou usar a palavra empoderar, porque eu estou no Elas Têm Poder, né? Então, para empoderar essas pessoas, para poder saber também os caminhos corretos, tranquilos. Sim. E quantas mulheres e homens se reencontraram também por causa do digital. Sim. E se marcaram encontros e hoje são casados. Verdade. Né? E viveram um novo relacionamento por causa disso também. Então, existe, é importantíssimo, de novo, estar junto com alguém, tá? É um dos fatores de proteção maior para uma longevidade saudável. Olha aí. E aí eu lembrei daquele filme que foi até você que indicou, mas eu não me lembro. 27 Noites. Sim. Que tem a senhorinha lá, que os filhos acham que ela tá não, doida, se né? ela soubesse, tu chamou ela de senhorinha. Né? Então, uma mulher de 80 e poucos anos, né? Que os filhos, duas filhas, fazem o projeto de interdição, de internação dela, numa época em que isso era possível. Sim. Porque hoje você não pode tirar a autonomia das pessoas se ela não foi interditada antes. Sim. E essas filhas chamaram uma equipe de psiquiatria e internaram a mãe. Foram 27 noites, né, nesse lugar. Então, é interessante, estava no Netflix, ver como essa mulher saiu dessas noites, né, e seguiu sua vida e renegociou sua vida para continuar sendo independente. Ela viveu até os 104 anos. Olha aí. Muito ela bem. tinha 84 na época. Argentina. Existiu uma lei hoje na Argentina que protege as pessoas desse tipo de coisa por causa da história dela. Porque realmente aí, nesse ponto, eles querem... Ela estava viva. E por quê? Ela viva, tinha recursos e ela saía, beijava, transava, certo? Tinha amigos mais jovens que ela, né? Estimulava a arte. Mas você dá dinheiro, tá dando dinheiro, estão roubando esse dinheiro de você, estão lhe enganando. E ela, não estão me enganando. Né? Então, a autonomia dessa mulher foi colocada em xeque e ela provou que é possível envelhecer e resgatar a sua autonomia. E tem cenas no filme muito importantes sobre esse amor, da amizade, da conexão, o quão isso gera saúde e o quão a não existência disso gera doença. Maravilha. Então, é um filme joia. Eu lembrei, você contando agora, eu já assisti esse filme, mas eu vou assistir de novo, para poder né, olhar bem sobre essa perspectiva. Gente, você viu, o Enem, o tema foi envelhecimento, né, da população e sociedade brasileira. E foi interessante que eu assisti esse filme um dia antes do Enem, minha filha foi fazer no outro dia e usou como repertório, porque eu convidei ela para assistir comigo. Eita, e ela estava super preparada para fazer a redação. Saiu o resultado hoje e foi muito bom. Já saiu? Ela já passou. Ai, maravilha. Ela vai morar fora ou aqui? Engenharia Química fora. Fora? Oh, que bom. Pois, doutora Glenda, olha, mais uma vez agradecer a sua presença, né? Agradecer também os cuidados que você tem com a minha mãe, né? Quando eu levo lá as conversas, porque Temos realmente... muito tempo de história. É uma consulta diferenciada mesmo, né? Porque você leva também para esse lado de olhar, esse olhar mais... não é holístico, é integral, né? Holístico, integral, tudo bem. Né? Você sai do CID. Sim, sai daquela coisa e fria da prescrição de remédios. Né? E é muito importante. Saúde não é então, isso. agradecer, dizer para você que você será sempre bem-vinda aqui. Se quiser vir gravar seus cursos também. Sim, né? Aqui temos tudo, né? Ok. E você que está do outro lado, se você gostou dessa conversa, né? Se trouxe para você aí insights, se você lembrou de alguém que também iria gostar de assistir, compartilha. Deixa aí teu like, teu comentário, é muito importante. Siga a doutora Glenda, o Instituto Albus, né? A gente vai deixar aí os arrobas aí na descrição. E na próxima quarta-feira, a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder. Um abraço e até lá.